a gente tolera algumas diferenças do ponto de vista político também. Com certeza. Não é o ideal, mas é o que temos. Agora, posso te colocar um negócio? Por exemplo, eu e você e o Matheus, né, que somos liberais e que somos pró-mercado, se a gente conversa com uma pessoa de esquerda razoável, que é contra mercado, mas ela é a favor do direito natural e é razoável, você sabe que o fim a gente chega no mesmo lugar, a gente só discorda dos meios, né? Sim. Um razoável. Sim. O razoável, ele concorda com a Sim. mesma coisa que eu e você. Sim. Eu e você queremos que as pessoas tenham mais riqueza, Claro. tenham liberdade, tenham prosperidade, a gente quer igual. Educação A de gente só qualidade. sabe que o meio é diferente do que essa turma. A gente concorda no fim. A gente só discorda do meio. Sim. Então, conviver com as diferenças é muito fácil. O problema é quando você tem pessoas que discordam do fim. E aí ele usa desculpas e bravatas para poder impor uma visão totalitarista, que é o que acaba acontecendo em governos mais à esquerda. Eles não querem que você seja livre. Eles querem que você concorde com o que eles concordam. Se você discorda com o que ele concorda, ele quer cercear a sua liberdade. Mas olha, isso está acontecendo, por isso está havendo uma reação conservadora no Ocidente, e eles estão ganhando muitas eleições e está subindo dramaticamente o contingente eleitoral dos conservadores, porque o que acontece é o seguinte: as principais bandeiras da esquerda, a fraternidade. Ora, as sociedades avançadas conseguem entregar mais fraternidade do que a Venezuela, ou a Coreia do Norte. Sim. A dignidade humana, que era uma bandeira também da esquerda, contra as ditaduras, as tiranias. Quem é que defende ditadores hoje no mundo inteiro? É só isso que Quem defende os sistemas políticos fechados? Até mesmo a liberdade de expressão nos Estados Unidos. A liberdade de expressão. Essa bandeira ela é majoritariamente de esquerda naquele momento. A liberdade de expressão, a dignidade humana, a transparência. Então está acontecendo uma reação conservadora, exatamente, está dizendo: olha, vocês estão fazendo um discurso que não está batendo com o que vocês estão defendendo. Com a realidade, né? Ô Paulo, você foi para Chicago, né? Então bebeu da água ali do que é o capitalismo contemporâneo, né? Que é a depuração de todo esse sistema de mercado, tá? Um PhD, né? Você é um PhD em economia. Como é que você acha que o liberalismo econômico se relaciona diretamente com esse processo de tirar as pessoas da pobreza? Como que isso acontece, essa ascensão social? É por isso que é importante essa perspectiva histórica. Você falou da escola de Salamanca, falamos do Locke, falamos da Revolução Industrial. Então, isso é um processo civilizatório com 2.500 anos. É a civilização ocidental. Os direitos humanos, a dignidade, o direito romano, o direito constitucional imposto ao rei da Inglaterra, justamente quando os mais fortes se reuniram e falaram: peraí, você não pode nos controlar, você está usurpando os poderes que um de nós podia ter. Se um de nós fosse o rei, não ia tomar dos outros as coisas que você está tomando de nós. Você é obrigado a assinar isso aqui. Ó. Assina que a nossa Revolução Gloriosa foi... Primeiro teve a Carta Magna, depois veio a Revolução Gloriosa. O pessoal todo dizendo o seguinte: olha, seus poderes são limitados. Ser rei não te dá o direito de fazer tudo que você quiser comigo, não. E a mesma coisa a Revolução Americana. A diferença entre a Revolução Americana e a Revolução Francesa. A Revolução Americana foi feita de baixo para cima. Eram 13 colônias. Cada uma tinha sua constituição, suas escolas, seu exército, seus hospitais, sua religião. Cada uma tinha. E aí, de repente, excesso de impostos dos ingleses. Eles consideraram isso um absurdo. Foram à Constituição inglesa e olharam lá: no taxation without representation. Eu não tenho nem assento, eu nem tenho lugar. Vocês fazem uma reunião lá em Londres e decidem sobre o meu futuro e a minha vida. Eu nem sento lá, e está escrito na sua Constituição que não pode cobrar imposto se não houver representação, que era algo que os lordes ingleses tinham conseguido impor ao rei. Tudo bem, você manda, mas não manda em tudo, não. Você manda em algumas coisas. Vamos botar aqui na Constituição o que você manda. Você só manda nisso aqui. Aí os americanos fazem essa revolução extraordinária e isso vira um modelo que extrapola e recria o mundo, que foi essa grande ordem econômica da globalização agora, que tem um tênis feito pela Nike no Vietnã, que o design é italiano, que os materiais são o couro é brasileiro, a química industrial, o látex sai não sei aonde, o cadastro foi feito pelos germânicos, pelos alemães. Tem 17, 18 países num negócio desse. Ele só é montado
acorrentado no Vietnã. E ele é trazido para o Ocidente por 30 centavos de dólar. R$1,50 para trazer o negócio num super transportador, com aqueles containers de 15 andares, parece uma cidade ambulante. Essa é a Pax americana. Isso acabou. Agora, 2 meninos na Etiópia com um drone afundam um navio daquele, 3 bilhões de dólares de prejuízo, compram a companhia de seguro, quebram a companhia de seguro. Isso é o que está acontecendo no mundo hoje. Nós estamos vendo a desorganização, porque essa concepção da paz universal, a sua pergunta foi, como é que sai da miséria? Como é que o liberalismo foi um movimento que veio junto com as ciências, junto com o iluminismo, aquilo tudo jogou uma luz na humanidade e disse o seguinte, olha, o ser humano livre vai fazer melhor do que se ele for um escravo seu. Ele é melhor para um governante ter um povo livre do que mandar no povo. Você manda, a comunidade vai ter o tamanho da sua cabeça. Se você acredita na descentralização, que é uma economia de mercado, eu não tenho a menor ideia do que o Elon Musk estava fazendo lá. Eu estava criando escola aqui, o cara estava mandando foguete para a Lua, criando carro elétrico. Aí o Zé Augusto estava lá fazendo, o Matheus falou antes do caso do Flávio Augusto lá fazendo. Estava ele fazendo um time de futebol, aí o Thales está fazendo a G4 aqui, o outro está fazendo. Quer dizer, essa comunidade vai ser muito mais rica do que se eu decidir todo mundo que vai fazer. Então, esse despertar da humanidade, nos últimos 200, 300 anos, foi um despertar exponencial. E aí todo mundo foi entendendo e todo mundo foi entrando nisso. E foi todo mundo saindo da riqueza para ir para sul com a adesão a essas ideias. Então, esse é o caminho da prosperidade. Foi percorrido primeiro pelos ingleses. Mas eles usavam colonialismo imperial. Eles iam lá e extraíam com força, eles extraíam matéria-prima. Aí os alemães começaram a guerra com eles também, uma disputa para ver quem tinha mais colônia. Aí os franceses também estão pagando o preço hoje. Todo mundo aprendeu a falar francês, todo mundo está se dando mal naquelas antigas colônias, parte em direção à França. Todo mundo que fala inglês parte em direção, quer dizer, quem fez mal lá na frente está recebendo de volta aquele troco. Então, cresceu mais rápido um tempo porque explorou um povo, entre aspas, colonialmente. Ali na frente, os imigrantes vêm porque sabem falar o francês e criam um problema também interno de organização seu. Mas os franceses aprenderam, deram a independência, esses povos ficaram independentes, entraram também nos mercados globais e está todo mundo progredindo. Então, esse caminho da prosperidade existe. O liberalismo é a base disso tudo, do ponto de vista conceitual, de economia de mercado, mas politicamente, a vitória, quando a gente achou que já estávamos na paz universal, chineses, americanos, todo mundo, progresso geral, não chegamos lá ainda, porque ainda tem essa dúvida de se o sistema é de controle central, que é muito eficaz para umas coisas, mas impede outras. Ou a descentralização. Eu sou um liberal-democrata. Eu acredito na economia de mercado, porque eu acho que cada um seguindo os seus propósitos vai melhor servir a uma comunidade numa ordem de mercado. Se o Flávio Augusto foi fazer alguma coisa ensinando inglês, ele estava ajudando o Brasil a entender melhor o mundo e ele foi bem remunerado por isso. Perfeito. Eu estava fazendo lá, abrir educação, ajudei a educar 1 milhão de jovens, fui remunerado por prestar esse serviço. A G4 está crescendo, tá ajudando jovens lideranças empresariais a criarem empresas de crescimento, está sendo bem remunerada para fazer isso. Então, essa ordem cria prosperidade, riqueza, emprego, e tira as pessoas da pobreza. E tira as pessoas. E aí, cada um fazendo o que gosta dessa ordem, porque olha só onde você tem que trabalhar. Isso vale para o indivíduo, vale para a empresa. É a interseção. Eu vou fazer o que eu gosto a serviço de alguém. É isso aí. Se você fizer só o que você gosta, você vai jogar bolinha de gude. É isso aí. Se você fizer... Lembrando que nem nas artes há essa independência. Nem porque nas artes. O cantor tem que ter audiência para ouvir, eu sou um pianista medíocre. Se interessa. Eu já sonhei com isso. Eu fui um jogador de futebol razoável, 14, 15 anos, eu falava, quem sabe, vai que eu vou jogar uma bolinha aí. Mas ao mesmo tempo estava estudando e via que tinha um caminho muito mais interessante estudando. Aí depois eu gostei tocava uma bandinha de rock também e tal. Piano rock, sim, piano rock. Eu sou de outra época. Naquela época era... Quais são suas influências musicais, Paulo? Top 5 bandas da vida. Meus interesses são muito variados. Deixa eu ver, top 5. Eu gosto de música clássica. Ao mesmo tempo, eu gosto de ópera, é interessante. E ópera, um grande amigo meu, um grande intelectual dizia assim, mas Paulo, ópera é uma música de segunda com uma poesia de terceira categoria, com artistas de quinta categoria. Pô, pensei que tava falando de punk rock agora. Ele fala, como é que você pode gostar de ópera? Esse eu vou poupar. Era super conhecido. Aí tinha um outro, era um amigo meu, economista hiper conhecido, super famoso. Aí tinha um outro que é famoso, esse eu posso falar porque o ponto de vista dele era um pouquinho mais simpático, né? Ele não fica mal. Os dois já são falecidos. Certo. Então, esse era o Simmons. O Simmons falou assim, não, Paulo, porque eu comentei com ele, né? Eu falei, professor, meu pai, que era um homem simples, não tinha grande cultura,
nem nada. Eu, pequeno em casa, eu ouvi músicas lindas. Eu achava um negócio bonito. Só que esse meu amigo aqui, que o senhor conhece também e tal, falou isso. Não, ele é exótico, esquece. Exótico é muito bom, a música é muito boa, é música de primeira qualidade. Agora, realmente os atores, né? Normalmente uma mulher 3 metros de circunferência, gritando, blá, 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 blá. Ele seria preso hoje, né, nessa opinião. Hoje não pode. Aí os homens grandes de voz fina, as mulheres de voz grossa, depois tem os homens também com voz mais grossa que o outro, aí botam um do lado do outro. Então, os atores realmente são sofríveis, mas a música é muito boa. Mas e bandas? Mas eu gosto de coisa. Eu acompanhei tudo, né, cara? Eu sou velho, né? O negócio do velho é que ele viu tudo, né? Então eu vi surgindo o rock, eu vi. É mesmo? Eu vi, tinha as bandas, eu vi tudo isso aí. O que vocês ainda conhecem, se chegaram a ouvir os Beatles ou Rolling Stones, isso tudo bebeu em coisas anteriores. Elvis Presley, Chubby Checker. Esses caras bebiam no jazz, entendeu? Então tem coisas assim incríveis. Eu ficava fascinado nesse, né? Eu caminho nessa selva e fico até hoje me surpreendendo. E hoje quando você entra no teu carro e bota pra tocar, ainda tem coisa bonita. Eu ontem estava dando uma palestra, na hora que eu ia entrar a ser apresentado, Coldplay, Viva la Vida, um negócio lindo, bonito, alegre, feliz, contemporâneo. Uns caras divertidos, coloridos, bacanas. Gosto político duvidoso. Mas são uns caras bacanas. São bacanas, eu gosto deles. E eu gosto, música brasileira, eu gosto. O Coldplay é o restart europeu? Eu gosto de uma opção de cara que não gosta. Eu abordei um artista conhecido brasileiro, falei assim, eu sei que você não gosta muito, talvez, de mim, mas eu adoro sua música. Eu questiono o seu gosto político. Mas tua música é boa, né? Sua música é muito boa. Agora, e eu sei quem você tá lendo. Você elogiou, você disse que era um liberal. Não, você disse que era um liberal, jovem, quase libertário, virou um socialista, se desencantou, virou um liberal de novo, e agora andou lendo o Ernesto Luzardo, que é socialista, e voltou a ser socialista. Ele se surpreendeu. Eu, na verdade, falei com a esposa dele, porque o papo era mais filosófico. Eu só disse que gostava dele, mas aí ela foi tratar de um problema lá em Brasília, e falou, vocês não gostam dos artistas? Eu falei, não, você se engana. Seu marido, por exemplo, eu adoro. É mesmo? Eu falei, eu adoro. E aí vou revelar quem é, porque aí vai acabar sendo, né? Mas aí eu vou fazer propaganda do cara que politicamente tem mau gosto. Não dá pra fazer propaganda. Mas foi muito interessante, porque o Bob Dylan falou que a versão dele é divina. É mesmo? Aí ela falou, mas é verdade. Eu falei, você sabia disso? Conta pra ele. Conta pro seu marido. Que o Bob Dylan, ele deve saber. Que o Bob Dylan diz que a interpretação dele, da música do Bob Dylan, é divina. É melhor que o próprio Bob Dylan. Ele falou, alguém canta melhor que eu, interpretou melhor a minha música do que ele. Que bacana. Cara. Então, super bonito. Brasileirão. Gosto dos brasileiros antigos. Esse eu posso falar sem problema, porque não tem nada de política dentro. O Tom Jobim é um cara extraordinário, né? Fora de série. Música clássica lá atrás, Vila Lobos, ópera. Tem muita coisa boa. O Brasil é um país fascinante. Falando um pouco de mercado, Paulo, lá atrás você fundou o Pactual, né, que hoje é o BTG, junto com o Luiz César, que era um dos cofundadores ali do Ele organizou do Garantia, né? Ele saiu do Garantia e trouxe a cultura da Goldman Sachs e nos chamou. Que, inclusive, é a cultura que a gente implantou aqui, sabia? A origem da cultura do G4 é a cultura da Goldman Sachs pré-IPO, né? Antes de ficar sim. Então, pré-IPO, que é a origem da cultura do Garantia, que é a origem da cultura do Pactual. Perfeitamente. Né? É exatamente. Eu li o mesmo livro que vocês para poder implantar essa cultura. Você lembra o nome do Muito livro? Bacana. Cara, eu vou lembrar, eu tenho aqui no meu Kindle. Eu vou pegar e a gente fala aqui. Eu não li o livro, mas esse livro particularmente eu não li. Eu entrei, assim, eu era o economista, né? E lá eu tive minhas primeiras noções de Mas você trabalhou na Goldman? Não. Ah, tá. Não. Porque eu li um livro, que eu esqueci o nome, há muitos anos atrás, na época de Zitaxi, que era sobre a história da cultura da Goldman Sachs, pré-IPO, e contando o quanto que o pós-IPO fez mal para a cultura Goldman Sachs, porque os sócios não queriam fazer IPO de jeito nenhum. Eles seguraram até o mar. Foi o último grande banco a fazer IPO. Eles falaram, a hora que a gente fizer IPO, vai degringolar toda essa ordem, toda essa cultura que a gente tem. Você sabe que é interessante, você está falando um negócio que eu até posso, então, dizer também. A Goldman me chamou para conversar quando eu saí do governo. Vieram 2 vice-presidentes americanos e depois veio o presidente global, o CEO global. Vieram ao Brasil e disseram o seguinte para mim: Goldman is all about reputation. A Goldman é reputação, é uma história. E nós acompanhamos a sua vida. Você fundou banco, você fundou escolas, você serviu o seu país, foi um ministro eficiente, etc. Então nós queríamos fazer um convite a você. Você vai ser membro, vai ser a primeira vez que vai haver um brasileiro no board internacional da Gold. São 7 pessoas. Você
você vai ser o 8º. Eu tive essa conversa. Eu falei, qual é o job description? Eu fico muito honrado porque o Pactual nasceu com a inspiração da Goldman. E qual é o job description? Só para eu saber. Bom, cada 60 dias você vai estar num lugar falando pela Goldman. Então, por exemplo, daqui a 60 dias você vai estar em Londres, conversar com os 10 maiores hedge funds do mundo, dando a sua visão. O que deve acontecer, o que está acontecendo na economia mundial, o que acontece particularmente na América Latina e Brasil. Depois, 60 dias depois, você vai para Nova York ou Washington, faz a mesma coisa lá. Depois, 60 dias depois, você pode ir ao Parlamento Europeu, fazer um depoimento sobre isso, sobre aquilo e tal. Eu falei, olha, é um trabalho extraordinário, honroso. E ainda falou assim, ainda participa do bônus pool Gredal. Eu falei, poxa, aí é melhor ainda, né? É muito honroso o convite e financeiramente bastante interessante também e tal. Pessoa mais velha, mais experiente, viajar, conversar com gente inteligente. Legal, fora, né? Muito legal. Então, shake hands, conversa de 2 horas aqui no Brasil, conversa de 2 horas antes com esses outros presidentes também. De repente, vem uma ligação, 60 dias, 50 dias depois. Ministro, nós vamos ter que adiar o nosso programa. O senhor tem uma história belíssima, a Goldman também, nós temos tudo a ver, podemos ter um encontro marcado para o futuro, mas a política, eu não teria como explicar, criar agora um lugar do Brasil lá. Politicamente está muito complexo. Politicamente está muito complexo. Eu imagino, ele não está falando particularmente de coisa que está acontecendo aqui dentro, não. Ele está falando desse desarranjo global que está acontecendo. E aí, de repente, se o Brasil está mais perto do Hamas que é de Israel, se o Brasil está mais perto da China que é dos Estados Unidos, pega mal o Brasil tá... Ele mais perto da Rússia, mais perto da Venezuela. É a Goldman Sachs, né? Tem uma conversa minha com o Putin e com o Xi Jinping conversando sobre isso. É mesmo? Essa conversa tá gravada, não? Não, graças a Deus. Nós respeitamos o sistema de vocês. Agora, você tem que respeitar o de cá. Não dá para vir aqui. Com certeza. Não dá para fazer bagunça, porque a última vez que teve bagunça aqui, o muro caiu pro outro lado. Foram os militares de direita que tomaram. Então. Que é um negócio interessante. A conversa foi interrompida rapidamente. Eu imagino. Eu sempre discuto com... Foi super divertido o início, sabe? Porque o Putin é um cara, assim, engaged. Ele deve ser um cara erudito, né? Eu imagino. O cara era KGB, né? O cara é informado, bastante bem informado. Tinha uma enorme simpatia pelo Ocidente. Ele admirava o Tony Blair. Ele temia o Bush. Imagino. Ele queria se aproximar, porque a União Soviética desmanchou e a Rússia ficou frágil. Ele deve amar o Biden. E ele queria se aproximar. Tem uma camiseta do Biden da Kamala Harris. Ele queria se aproximar. E ele, inclusive, adotou a democracia, entre aspas, puxou a democracia para dentro e tentou praticar. E foi. Era a hora do Ocidente ter dado um abraço, porque a generosidade tem que vir do vencedor. Com certeza. Então, na hora que o gigante cai, você dá a mão, ajuda a levantar e traz para perto. Não houve isso. Então, em algum momento, ele partiu para o outro lado e falou, back to the basics aqui. Então, num determinado momento da conversa, super engaged, assim, o Xi Jinping não pisca, né? Ele fica olímpico. É a esfinge, aquela estátua lá que fica olhando para a pirâmide, certo? Aliás, é para o outro lado que ela olha, mas você fala, todo mundo fala, ele não move os olhos. Não move os olhos, ele está olhando para um ponto fixo no horizonte. Você fala o que você quiser, pode ser bom, pode ser Ele bom. não engage em nada? Não. Não dá tel do que tá pensando? Não, ele não sorri, não. Você não consegue nem julgar o mérito se é um cara Eu fiquei conversando ou com o Putin. E ele só... Porque eu falava assim, olha, a China fez um negócio interessante, mergulhou nos mercados globais. Talvez ele sem reação. Não fala inglês, não? Não, o problema não é esse, eles não falam inglês. Eles falam, entendem, sabem falar tudo, mas eles se recusam a dar esse sinal hegemônico dos Estados Unidos. Entendi. Eu não vou falar a língua desses caras. Entendi. Então o que eles falam, na verdade, é o seguinte, eu vejo pela linguagem corporal do Putin que ele estava entendendo tudo. Então eu falava em inglês, aí ele já, pelo body language dele, eu já sabia que ele estava engaging, que ele ia entrar, que ele entendeu, que ele ia mergulhar. O Xi Jinping... Parado igual estátua. Zero. Estátua. Você não sabe se entendeu, se gostou, se desgostou, você não entende nada. Mas o Putin reagia. E aí voltava, em russo. Falava. Aí o cara passava em inglês pra mim. Eu não entendia nada do russo. Ele entendia o que eu tava falando em inglês. Entendi. Então ele tava bastante... Ele tava em vantagem. Ele tava em vantagem jogando bem. Fazendo todo o físico. Bom, até a hora que eu falei o seguinte. Nós respeitamos muito o sistema de vocês. A gente gostaria muito. Porque tava numa época que teve muita confusão no Chile, na eleição do Chile. Quebraram 30 metrôs. Eu lembro. Sim. Ao mesmo tempo estavam dizendo... Foi na eleição do Boric, né? Exatamente. Ao mesmo tempo disseram que a eleição do próprio Maduro lá na Venezuela tinha tido a ajuda dos russos com as urnas. Ao mesmo tempo reclamava-se de interferência possível
Tinha um embaixador chinês que foi rodando a América Latina, estava lá, acabava a eleição num país, ele ia para outro, acabava a eleição, ele ia para outro país. Então eu só... Pra entender o que tá acontecendo. Só deu um toque, né? Só deu um toque falando assim, ó, respeito todo mundo, bacana, né? Nós vamos dançar com todo mundo. Eu usava essa expressão, we're gonna dance with everybody. Os americanos dançavam com os chineses até recentemente. Aí agora eles brigaram, não vão brigar? Não, nós vamos soja pro chinês, serviços que a gente tem com os americanos, a gente tem um déficit comercial em serviço, mas nós vamos trabalhar com todo mundo, o Brasil é o país da paz, estamos bem com todo mundo. Aí, num determinado momento, o Putin falou assim, ele pegou o que havia de melhor em vocês, que são os mercados globais, né? Agora, pegou um negócio muito bom que nós tínhamos também, que era partido único, né? Ou seja, esse negócio de democracia dói, cara. Difícil. Fazer mágica, pular, descer. Ele teve que botar o Medvedev, depois tirar, depois voltar, depois... O negócio lá, aí um opositor foi preso. O negócio lá é difícil. Então a democracia está em teste, ela não venceu. Complexo, né? É complexo. Ô Paulo, você entrou em educação lá atrás, fundando o IBMEC, né? Você é um professor de formação, você é um PhD em economia, fundou o IBMEC lá atrás. Não, o IBMEC existia como um instituto financiado pelo CODIMEC, que era um negócio de governo, dinheiro de CVM. Então existia um instituto. Mas você transformou numa escola de negócio. Eu transformei numa escola de negócio. Porque você falou que precisava formar para trabalhar para você no Pactual, né? Não era nem para trabalhar para mim, era você queria ajudar o mercado também, né? Não, mas sim, você tem razão numa coisa que é o seguinte, eu gostava de dar aula. Então eu dava aula na PUC, na GV, no IMPA, gostava de dar aula. E de repente eu tô num banco onde o André Esteves era engenheiro de sistemas. Sim. O Gilberto Sayão, da 20, era engenheiro civil. O meu irmão, telecomunicações, engenheiro de telecomunicações. Todo mundo queria trabalhar no mercado financeiro, ninguém sabia nada de economia e finanças. Sim. Então eu falei, eu vou criar um curso, um MBA executivo. O Brasil foi o primeiro país do mundo a dar os MBAs executivos. Você me contou isso. Harvard veio 12 anos depois. Eu sei porque, inclusive, eu conversei com Harvard para ver se eles queriam sponsor, etc. E não, Harvard é exclusivo. Hoje vende livro em aeroporto. Você escolhe se quer fazer curso de 2 dias, 5 dias ou 30 dias, é só pagar que você vai. Então, hoje já ela entendeu que o conhecimento é uma fonte de riqueza dos países, de competitividade das empresas, de melhoria da vida dos trabalhadores. Então, ele entendeu o valor da educação. A educação não é um fator de distinção social para eu ungir 40 pessoas por ano com um PhD, Doctor in Philosophy. Não. Isso é a excelência da excelência acadêmica. Exato. Agora, como é que ajuda um país inteiro a progredir? O Brasil precisa desse curso. Eu vou criar esse curso. Criamos curso. Isso era 85, 86, sei lá, uma coisa assim. 84. Fundamos o banco em 84, dezembro de 83, início de 84. 84, 85 eu estava lançando os MBAs executivos. E mudou o Brasil de nível mesmo, né? Porque você formou de fato gestoras no Brasil. Sim, né? Eu encontro gente. Eu tô em Fortaleza, chega um cara e fala, eu fui da primeira turma do IBMEC quando abriram o curso de MBA aqui, não sei quando e tal. Então, eu fico muito sensibilizado com isso. Eu acho muito bonito essa experiência que foi, essa indústria de MBA que espalhou pelo Brasil inteiro. Que aumentou o nível de maturidade da gestão brasileira. De todo mundo. Aí você fala assim, e os competidores? Que bom. Os competidores, a GV estava quebrada na época. Eu sei porque o Mário Henrique Simas veio conversar comigo e falou, olha, pega aí o meu sobrinho, o Casivan tá chegando nos Estados Unidos, o amigo dele lá, que foi diretor do Banco Central também, estudou no IMPA também, eles estão chegando agora e a GV está sem dinheiro para pagar um bom salário, você bota eles dando aula lá. Eu até falei com o meu pessoal não contratou. Não vamos reforçar o concorrente, não sei o quê. Ao contrário, se contratasse, nós íamos ter esse monopólio dado pela inovação por mais tempo. Como não contratou, 5, 6 anos depois a GV copiou e espalhou. A GV ficou tão forte com isso, espalhou isso pelo Brasil inteiro. Que bom. Espetáculo. O Brasil foi um negócio espetacular. Né? Executou melhor do que nós conseguimos o modelo que eu queria. Porque, enquanto isso, eu me desentendi com o sócio, acabei vendendo. Perfeito. Porque o sócio queria fazer uma escolinha de elite. Exato. E eu queria justamente fazer maior penetração. Eu preferia educar 80% dos executivos brasileiros com um negócio de qualidade 7 ou 8 do que formar 40 por ano de qualidade 9,5. Perfeito. Não teria impacto em Brasil. Não teria impacto essa tua cabeça de construir o Brasil desde sempre. Exatamente. E aí quando você pega a evolução desse modelo, né, chega hoje
hoje acaba que o MBA ele virou meio que um mecanismo de shift de carreira, então guardado aos níveis gerenciais. Perfeito. E ficar 1, 2 anos dentro de sala de aula para um dono de empresa é inviável, né? Você não pode ser afastado da sua empresa, não faz sentido. Perfeito. Surge o G4 ali em 2019 com essa ideia de como é que eu crio uma escola de negócio, né, para dono, né? Com módulos, trilhas específicas, né? Então, desde vendas, marketing, expansão de negócio, que você é professor agora e tal, para que esse dono comece a aumentar seu nível de maturidade, por consequência cresça seus negócios, gere mais prosperidade e empregue mais pessoas, né? De lá para cá, quase 600 mil empregos foram gerados diretamente pelos mais de 45 mil empresas que a gente foi treinado. Eu vejo essa onda de empreendedorismo do Brasil, assim, é uma onda de empreendedorismo. Eu vejo isso porque eu rodo o país inteiro e as pessoas viveram um período em que tudo foi simplificado, os impostos foram reduzidos, o Brasil expandiu. Foi a maior corrente de comércio que nós já tivemos na história. Perfeito. No meio da crise, todos os países se fechando por causa de Covid e isso tudo, e o Brasil se abrindo. É isso. O Brasil, você pega as exportações brasileiras e faz um vertical para cima. Desde Collor, começou a se abrir ali, né? Começou a se abrir ali e continuou, e nós pegamos um período exponencial. Então, a gente vê que o país é realmente uma nação, nós somos uma nação extraordinariamente rica.